Boa noite. Boa noite. Good night. Good night. Para fazer diferente. Good night, não. Good evening. É. No início, só no final que eu vou falar good night. Pois é, a gente está aqui novamente, para compartilhar sobre um pouquinho de tudo aquilo que a gente está aprendendo da nossa vida, né? Porque teoria a gente já tem um monte. Então, ou a gente começa a praticar aquilo que a gente aprende na teoria, ou então não vai nunca saber como é. Porque a gente vai começar com um versículo muito legal, que foi, você achou, como é que foi? Eu vi no livro também. Ela está lendo um livro do Rei Harald, do coração, né? E aí ela trouxe, e era exatamente, a gente estava falando sobre isso, né? A gente estava meio que conversando a respeito, e ela veio ler o livro, e foi lá, olha, Rose, o que eu achei? Qual é Provérbios 15:15? Uhum. Quem pode ler aí para gente? Provérbios 15:15. Todos os dias do oprimido são maus, Uhum. mas o coração alegre é um banquete contínuo. Nossa, era exatamente isso que a gente estava falando sobre como tem sido a nossa vida. E assim, cara, umas pérolas dessa, né? E a gente não ouve isso sempre. Aliás, eu nunca ouvi isso, nunca foi dado uma ênfase em todos os estudos. Eu fiz teologia, bacharel em teologia, nunca foi dado uma ênfase na filosofia de vida, no estilo de vida da qual a gente pode levar. É de graça? Nada é de graça, né? Você tem que estar vigilante. Lorena. Lorena! Você tem que estar vigilante, tem que estar olhando para a sua vida, né? E a Lorena não. Oi, Lorena! Oiê! Tá sem som, Lorena. Como é que... E sem vídeo. Oiê! Tudo bem, querida? Que delícia! Tá sem som aí, ó. Tem que desbloquear. Vamos ver se deu. Isso! Escuta! Tudo bem? Bem, boa noite. Boa noite. Nossa, que prazer, Lorena. A gente tinha que se reencontrando, né? Pois é, que maravilha, né? Foi um reencontro, cara, muito legal. Agora, quando a gente fizer a excursão, ela faz excursão, quando a gente fizer, vai a turma toda, hein? Coisa boa, vamos sim. Vai lotar o ônibus lá. O gaiteiro, como é que tá o gaiteiro? O gaiteiro está bem. Está Só que tudo bem. curso de dança, cara. Numa dessa, nós íamos no baile com o gaiteiro aí. Vamos combinar e vamos todos juntos, né? Que legal! Então, a gente está falando sobre um texto que essa semana a gente estava conversando, eu estava conversando com a Carol, e assim, a gente falando sobre como é que era o nosso estilo de vida, como que a gente estava desfrutando da vida, né? E aí ela estava lendo um livro e esse texto, que delícia! Esse texto estava lá no livro que ela estava lendo. Que bom. Provérbios 15:15. Que fala... Renato, vale a pena. Vale a pena. Provérbios 15:15. Olha que delícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Ouviu? Então, assim, aí eu estava falando, né? A gente aprende tantas coisas na teoria, né? Mas se essas coisas que a gente aprende não for colocado em prática, para nada serve. Porque, assim, é morta, né? Se você aprende alguma coisa na teoria e ela fica ali, a palavra é morta. Porque vivo é o nosso espírito, é a nossa vida.
Então, se a gente não começa a experimentar, a viver, eu lembro, eu sempre, né, quando eu não sou religiosa, eu não frequento igreja, instituição, né, porque eu me sinto a igreja, eu acho que a gente veio para cá para aprender, ninguém veio para cá para ficar de bobeira e ir embora, não faz o menor sentido, né? Então, assim, aprender e evoluir enquanto ser humano. Foi sempre isso que eu busquei na vida. Essa terra aqui foi uma terra da qual eu vim pela fé, eu vim pela confiança, e eu entendi que Deus tinha me mandado vir para cá. Então, eu tive vários sinais de que era para eu vir para cá. Aí, graças a Deus, eu vim, aí tem marido, aí tem filha, já estava tudo pronto. Não precisei fazer nada, estava tudo certo. Tá? Então, assim, a única coisa que a gente precisa é ter um critério. É saber para onde você está indo, o que você está fazendo aqui. E aí eu estava fazendo um rascunho, e aí quando eu virei a folha, assim, aí tinha alguma coisa falando sobre chamado. E eu estava pensando exatamente sobre isso, a gente atrai, né? Tudo aquilo que a gente fica acontecendo dentro de nós, a gente atrai. E aí eu falei, nossa, gente, olha que interessante, porque teve um dia que eu acordei e eu falei assim para Deus, faleceu o meu sogro, né, e a gente ficou muito tempo lá velando, umas 24 horas, né, porque... E, enfim, eu fiquei olhando para aquilo, olhando para ele ali, sem vida, e um cara que fazia piada com tudo, que mesmo doentinho, ele se mostrava presente. E aí eu fui dormir, eu falei, Senhor, para que serve a vida? Para que vale a vida? Né? Aí ele respondeu, não, eu falei, qual valor tem a vida? Tipo isso. Aí ele disse, nenhum. Eu levei um susto. Falei, uau! Aí ele disse, se não for com o propósito do Espírito, nenhum. E eu olho isso pela minha própria vida, né? Se eu não tivesse um propósito de crescer espiritualmente, gente, para que serve tudo que a gente faz, né? E a gente tem experimentado isso em passeios que a gente faz, né? De uma vida não tão programada, porque a nossa vida não é tão programada assim, as coisas acontecem. A gente foi viajar com você, aconteceu, e a gente foi viajar, né? Não tem uma coisa assim que a gente fica, a gente vai fazer assim, assado. Mas essas coisas vão vindo para a gente, porque a gente decidiu desfrutar da vida. Até o nosso trabalho é uma coisa gostosa, né? Eu vejo a Carol fazendo a comida, não sei o quê, e ela já está ali, ó, desfrutando, feliz, sabe? É uma alegria que eu quero botar música, ela dança, não sei o quê, e eu fico olhando, gente, que delícia, né? E lá no consultório também, cada pessoa que entra dentro da minha sala é um mundo diferente. E é tão gostoso olhar para esse mundo, dar a mão para essa pessoa e dizer, vamos, você não está mais sozinha. E ter conteúdo para ajudar essa pessoa a sair de onde ela está, né? Do perdido. E aí eu tava olhando, eu falei, caramba, tem vários tipos de chamado. A palavra chamar, ela é muito rica. A palavra, o verbo, né? O verbo chamar, ele é muito rico. Todo verbo, ele é uma ação. Né? Todo verbo é algo que você vai fazer. E dentro da língua do grego, tudo a gente entende que é tudo no gerúndio, né? É fazendo, é andando, é pregando, né? Tudo, por quê? Porque tudo está acontecendo, tudo é um movimento. Então, o chamado tem... Eu não vou falar ele no grego, porque não precisa. Não faz sentido. Ninguém aqui vai ficar saber do grego. Caramba, eu estou doida, eu vou tomar esse vinho aí. Estou tentando esconder, mas aparece, né? A gente está aqui no chimarrão. Aí, essa coisa do chamado. Tem vários textos na Bíblia que mostram
como essa palavra, o chamar, e todos nós fomos chamados, né? Eu acredito que todo aquele que nasce, ele nasce com um propósito, ele nasce por um chamado para vir para cá e fazer a tua função. E eu achei muito legal essa coisa de como que a gente entende o chamado, né? Existe o chamar, que ele é o convocar. Ele é fazer realmente você vir, né? Eu convoco você para prestar alguma coisa. Por exemplo, Pedro e João foram convocados para estar diante de Félix, né? Para prestar conta de alguma coisa. Esse é o chamar, né? Você tem que vir aqui. E a gente tem esse chamar, né? A gente tem, tanto é que a gente busca isso. Você pode ver a pessoa mais alienada, mas tem algum momento que ela fala, cara, eu quero um propósito para a minha vida. Então, isso a gente entende que o ser humano tem um chamado. Ele foi chamado, né? Não está aqui por um acaso, não. Então, esse chamar de convocar, de intimar você. Esse de você... O que você vai fazer? O que você vai dar? O que você vai... Você fez da sua vida isso, prestar contas. Porque se você ganha uma vida, você ganha para um propósito. Então, no final das contas, você vai dar essa conta. A gente está aqui para frutificar. Né? Ninguém vive a vida aqui isolado. É difícil andar junto, é difícil, mas assim, eu sempre fui contra a família. Eu achava que a família não dava certo, que a família era uma confusão, que não sei o quê. E de repente, hoje eu falo, cara, a vida faz muito mais sentido em família, fazer uma família, né? Ter um esposo, ter uma filha, ter, né? E você não precisa parir para ter, não. Você pode conceber esse filho, qualquer pessoa você pode conceber. E adotar como seu, né? E aí eu quero ver mentira. Mentira. Quando você faz isso. Nem a pessoa consegue sair. Então, assim, a gente vai ter um momento que cada um de nós vai dizer, olha, eu fiz isso e isso com a minha vida. Porque essa vida foi dada, essa vida ela é um presente, né? Existe um outro chamado que ele é um convite. Aí eu tinha marcado aqui Mateus 22:3, e ele é literalmente um convite. Se alguém quiser ler, quer ler? Então, o cara que tem um chamado, só que ele não responde esse chamado, ele é um cara oprimido. Sim. Com certeza. Porque ele não se sente com propósito. Ele não se sente completo. Ele não se sente completo. Ele é um oprimido, de verdade. Nossa. Fala. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Não. É 22:3? 22:3. Eu li Mateus 22:3. Ele está em problema. Enviou, porque este é anunciado pelo profeta dele, que diz, pode ser no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não, é Mateus 22:3. 3. É isso? Ué, eu li ele antes. 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Exatamente. Então, esse é um outro tipo de chamado, que ele tem uma ideia de convite, né? Que a gente também tem. Todos nós somos convidados a participar do banquete. Uhum. Todos nós temos esse convite.
Tanto é, gente, que assim, a pobreza, o problema crônico na vida da pessoa, tem gente que, né, parece que é um problema crônico, ele não passa nunca, ele não muda nunca, né? Então, nada disso faz o sujeito completo, faz o sujeito feliz. É como o Márcio falou, se sente oprimido. Não é legal, não está bem a vida, né? Você vai perguntar a uma pessoa que não sabe disso, que não sabe que ele foi convidado para participar do banquete, ou às vezes não acredita nisso, essa pessoa nunca está bem. Essa pessoa está sempre reclamando, ela está sempre, nada dá certo na vida dela. Então, assim, essa pessoa não tem nem como mudar, né? Não tem, realmente. Você não consegue enxergar. Não, e a pessoa, se a pessoa atrai essa coisa para ela. Isso. Da mesma forma que a gente atrai as coisas boas, o favor de Deus, se você não tiver, você se estiver alimentando de mimimi, cara, de coisa... De coitadinho. Só vai vir isso. A lei universal, ela não tem como quebrar a regra. Não quebra. Ela não quebra a regra. Então, se você tem um pensamento negativo, você vai atrair coisas negativas para você, e você entra no círculo vicioso. Da mesma forma, quando você tem pensamentos positivos e declarações positivas, você entra no círculo virtuoso. Virtuoso, Cara, e isso é contínuo. Você tem que abrir a sua mente e entender isso para você trocar e virar a chave. Exatamente. Você virou a chave, você vai viver o teu ciclo virtuoso. Nossa, e nós somos, olha a chave aí. Nós fomos criados para viver o ciclo virtuoso. Exatamente. Nós tivemos um convite. E se a gente não tiver consciência disso, a gente nunca vai dizer sim para esse convite. Ele estava falando, né, sobre o círculo virtuoso e o círculo vicioso. O vicioso, ele prende você é um prisioneiro, você é um sujeito que não pode... E o virtuoso você é livre. E o virtuoso te liberta. Hoje mesmo, uma prima minha lá do Rio, nossa, e a Jaque. Aí falou assim, oi, prima, você está aí? Mas ele não falou mais nada. Eu não vi, não atendi, não fiz nada. Aí, agora de tarde, estava olhando, falei, ué. Aí liguei para ela, falei, tá tudo bem com você? Ela falou assim, tá, eu só queria saber se você estava bem, eu acho que eu fiquei com saudade. Aí a gente estava conversando, ela falou, prima, quando meu pai morreu, eu tinha medo de tudo, eu não saía de casa, não sei o quê, eu não ia para canto nenhum se alguém não fosse comigo. E aí ela disse que ela falou, mas você sabe, eu não busquei terapia, eu sei que a gente precisa, todos nós precisamos, mas isso em mim estava tão forte que eu falei, peraí, se o Senhor não me guardar, quem me guardará? Aí ela pegou e falou, pode parar com isso. E ela começou a ir. Ela enfrentou o medo e ela falava, eu vou. E ela ia, enfrentava o medo. Ela falou assim, olha, não tenho mais medo nenhum. Aí ela já vai fazer faculdade, vai estudar, né, enfermagem. E ela falou, quer dizer, cara, quando eu falei, você está vendo? Esse é o potencial. Nós temos um chamado, um convite para viver isso, não para viver encarcerado. E você está certíssima, você, tua mente decidiu que não ia ser escrava desse negócio, né? E aí, quer dizer, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, ele já nos deu todo o poder, toda a capacidade de dizer não para a escravidão. Não, outro dia eu estava falando, não sei quem falou de Hades e pobre. Pobre é o capeta. Ele é pobre. Mas, assim, porque, cara, né? O que significa diabo, gente? Diabo significa desarrumado, desordenado, né? O diabólico e o simbólico. Simbólico significa alguma coisa que é uma referência para mim. O diabólico significa alguma coisa que não é referência porque ele está bagunçado, ele está desorganizado, né? Então, e aí a gente vê literalmente isso, né? Tudo aquilo que é enfermidade, que é pobreza, que é em todos os sentidos,
ele está desarrumado, ele está bagunçado. Todo mundo que chega para a terapia, ela chega com a vida bagunçada. Ela se perdeu naquele negócio todo, né? E bom é aquele que vai, pior é aquele que não, nem vai. E fica lá sofrendo, né, a conclusão da vida deles e não vai, quer dizer, nunca vai se encontrar, né? Porque a própria mente está ali, viciada, porque existe vício, né, destrutivo. A pessoa sofre, mas ela não quer deixar de sofrer, porque tudo que ela tem é aquele sofrimento. Reclamar. É confortável. Fica confortável. É a zona de conforto. É a zona de conforto, é aquele sofrimento. Então, assim, O que ela vai poder alegar, né? Das frustrações dela, daquilo que ela deixou de fazer, que não quis fazer, que ela não tomou decisão. Se ela não tiver mais aqui, ela vai ter que encarar o problema, porque o problema é com ela. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, assim, existe esse convite. Esse convite é para todo mundo. Esse é um tipo de chamado. Outro tipo de chamado é muito interessante. É a chamada. Olha só que doideira. E esse chamado também tem aquele que assim, a gente é chamada. A gente é visto pelo fulano. Então, tipo assim, né, algumas pessoas falam assim para mim, a Rose é amada. Todo mundo ama a Rose, não sei o quê. Quer dizer, eu sou chamada por uma pessoa amada. Entende isso? Uhum. E aí é uma coisa tão interessante, porque aquilo que chamam você, é a sua característica, é o perfume que você deixa. Fulano é alegre. É o que a gente chama que você tem o seu chamado. Você está caracterizada no seu chamado. Olha que doideira. Né? É muito legal. O que você falou, como você estava falando com a paciente, né? Daquilo que ela fazia, ela estava fazendo uma graduação que não tinha nada a ver com ela. E você começou a conversar com ela e ela expôs o que ela gostava de fazer. E você identificou na hora qual é o chamado dela. Na hora eu identifiquei. E você pode mostrar a ela o chamado que ela tem que ela não via. Né? Ela não enxergava isso. Então, as portas elas estão colocadas e às vezes a porta fechada, aí precisa de alguém para que ela possa primeiro enxergar a porta e ver que ela tem que abrir para ela entrar nessa porta. Exatamente. E é o papel que você faz como terapeuta, né, de mostrar essas portas, que as pessoas estão no escuro, não conseguem enxergar essas saídas que estão aí. Todos nós. Então, ela tinha já a profissão do design dos interiores, arquiteta dentro dela, e estava fazendo outra coisa. Então, assim, quando eu olhei para ela, eu, na verdade, eu chamei ela de arquiteta. Você é uma design interior, você é uma arquiteta. Né? Esse é um outro tipo de chamado. Cara, você é bom nisso. Né? Olha que coisa, eu nunca tinha pensado, mas isso tudo é na variação do grego, da palavra grega, porque a palavra na raiz ela é claring, eu não sei direito pronunciar, mas ela vai sofrendo as variações e ela vai dando esse sentido. Então a gente também tem que pensar do que eu sou chamada, né? Do que eu sou chamada nesse mundo? Posso ser chamada de uma pessoa amarga. Fulano é amargo. Fulano é fofoqueiro. Fulano, sabe? Né? Fulano é um infeliz, coitado. Coitadinho. Coitadinho. Oprimido. Oprimido. Então, a gente tem que fazer uma avaliação. O que a minha vida está mostrando para o outro quem eu sou? Não que a opinião do outro, mas existe isso. A gente é chamado por. E aí, esse também é um outro tipo de chamado. E aí, a chamada é o estilo de vida que a gente está levando. Nós somos chamados para ser útil. Tem um versículo, eu não sei, eu acho que esse daqui não é, não, mas tem um versículo, porque eles foram criados todas as coisas, o céu e a terra.
Tem um versículo que ele fala que a gente foi chamado para um propósito, tem vários, né? Mas, assim, essa chamada é realmente o seu propósito de vida, a tua utilidade. E tem um versículo que fala exatamente sobre isso, da nossa utilidade aqui na Terra. Entende? O que eu estou fazendo está sendo útil. Por isso que, assim, existem duas formas de ganhar dinheiro, né? Uma pela competição e a outra pela criação. E as duas vêm o dinheiro, pela competição ou pela criação. Só que, pela criação, você vai estar servindo a humanidade. Esse é o lugar legal para a gente, onde você começa a servir a humanidade. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E aí, esse estilo de vida, essa coisa de saber de que você nasceu para ser útil. E feliz é aquele que é o inútil, né? Aquele que está aqui só para receber. Então a gente... E aí o versículo que a gente deixou como chave hoje é o versículo que a gente começou, que é Provérbios 15:15. Nem saiu da nossa cabeça, porque foi tão identificado com aquilo que a gente está vivendo, e aí ele não saiu. É gostoso a gente saber de que a gente tem identificação com a letra. E é por isso que a letra não morre, se você tiver uma identificação com ela. Mas se você não tiver, ela já está morta, ela não morre, ela já está morta. Que a gente possa estar aprendendo a cada dia. Hoje foi bem rapidinho. Assim, falou isso da palavra amor. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de Deus e não vive isso, né? Exatamente. Grande maioria. Por não entender o que ele está falando. Exato. Porque você proferir palavras é uma coisa. Não. Viver e você entender aquilo que você está falando é totalmente diferente. Então, por isso que você tem que realmente buscar viver aquilo. É saber o teu propósito. Qual é o meu propósito? Todos nós fomos criados para adorar o Deus e servir a Ele, ser igual a Ele. Ele vive em nós. E Ele fez tudo para que Ele tivesse relacionamento conosco. E a gente joga fora isso tudo que Ele criou com coisas pequenas e bobas e inúteis, por causa de medos e coisas que não tem nada a ver com isso. E já está tudo pronto. Quando ele chega, no início você comentou, né? E aquilo ali me tocou quando ele falou assim: para que você serve, né? Foi isso. Você não serve para nada, a vida não serve para nada. E aquilo ali me tocou porque, para ele, é tudo a nossa vida. Nós não damos valor à nossa vida. Mas, para ele, é tão importante que ele deu o filho dele. Por cada um de nós. Mas essa coisa que realmente a vida não serve para nada mesmo. Se você estiver vazio. Sim. Né? Se você... Né? Que assim, porque ele nos criou para ele. Para o reino, né? Ele nos criou para viver a abundância. Vida em abundância. E ele não é da religião, ele é da humanidade. Ele é de qualquer um de nós. Ele é histórico. Essa coisa, né, da gente pegar e colocar dentro da instituição, colocar ele ali dentro, ele nem cabe ali dentro. A gente lembra aquela questão do Dimas, né, que eu te comentei, que é o ladrão da cruz. Ele tinha religião? O ladrão da cruz não tinha religião. Ele só falou, ele chegou ali e foi batizado? Não. Exatamente. Ele pediu perdão dos pecados dele? Não. Ele só chegou para Jesus ali e falou: Senhor, a gente sabe que a gente merece estar aqui. Se eu não. Se eu estiver lá, não esquece de mim. Só isso.
Ele entendeu o negócio. Mariana, o Márcio falou que ela foi espertinho. Ele entendeu o negócio que muita gente Ele até entendeu, hoje não entendeu. Pegou o cavalo encilhado. Ele já está lá disputando com ele, cara. Assim, e aí as pessoas ainda estão correndo atrás do rabo, sabe? Igual aquele cachorro que ficou correndo atrás do rabo. É só chegar e você dizer, ó, não esquece de mim, não. Esquece de mim, não. Aqui, hein? Eu quero também. Eu sempre falava uma coisa, né? Que eu queria pegar o meu pacotinho e trazer para a minha vida. Todo o ensinamento, tudo aquilo que eu aprendi, eu falava para ele, me ajuda a pegar um pacotinho aqui e trazer para praticar na vida. Porque eu precisava saber quem era. Logo no início, quando eu estive aqui nessa terra, aqui em Cascavel, eu tive muitas dificuldades, em todos os sentidos, né? Que eu estava sozinha aqui, e a minha mãe dizia assim para mim, filha, volta para casa, você não precisa disso. Aí eu falava para ela, mãe, eu preciso, porque eu preciso saber que Deus é esse que eu estou servindo. Eu preciso, mãe. Porque, assim, eu não queria um Deus que o outro falava quem era, eu queria saber por vivenciar essa história. E é por isso que hoje, apesar de não ter nenhuma religião, de não estar vinculada a nenhuma instituição, eu estou vinculada a ele. Isso aqui é fruto disso. A minha vida é fruto disso. Então, assim, eu não largo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu sei que ele é a base, eu sei que ele é o amor, eu sei que ele é o mestre. Então, que a gente possa estar experimentando isso. Eu adoro um versículo que diz assim, faz prova de mim. E ele fala, ó, pode fazer prova, pode provar. E como é que eu provo? Eu provo no dia a dia. Eu estou arrumando a minha casa, eu estou conversando com ele. E ele está me instruindo. Eu falo para ele, tu és o meu mestre. E ele está me instruindo, né? Falando... aquela passagem que Jesus fala que se você toma o conhecimento dele e constrói como base, é como construir na rocha firme. Na rocha. Se você não usa o que ele ensina, é como construir uma casa na areia. Exatamente. Que o vento vem e, ó, destrói. E se você for mais fundo, né, sobre a questão, assim, na raiz da palavra provar, a questão de provar, né, não, ele está falando nesse sentido de você provar no sentido de provamento. De degustar. Exato. E se alimentar dele. Exato. Não de fazer prova, você é isso mesmo, você vai fazer, então vamos ver. Não. Me manda 200.000 aí, quero ver. Entendeu? De realmente de se fazer parte dele, de provar dele, e quando você é o alimento que come. Você é. Exato. Você é o alimento que come. Se você come dele, você se torna ele. Então, é isso. É verdade. Pois é. Alguém quer falar, Lorena, alguma coisa? Só estou aqui para ouvir. Ah, tá bem, querida. Está provando. Está provando. Sim. Tá bom. A gente também pode estar junto o dia que você quiser, você pode vir, que a gente vai estar partilhando. Obrigada. E que a gente possa ter essa semana, a gente possa levar com a gente essa coisa do chamado, essa diferenciação dos chamados, né? Me chamam de quê? Eu tenho uma chamada, né? Eu tenho um convite, um chamado de convite. Eu tenho uma convocação. Eu tenho uma convocação. Então, assim, eu não estou aqui de bobeira, eu não estou perdida. Eu sou alguém que vai fazer algo nessa terra, né? Que não vai passar aqui batido. Mas que a gente possa estar levando, então, isso para essa semana, para a gente estar observando quem somos nós, fazendo uma análise a respeito da gente mesmo. Estava pensando até a Lorena, quanta gente você não faz feliz, né, Leandro? Isso que eu ia como você está servindo, né? As pessoas vão se divertir, desfrutar.
Sim, Né? não, e eu lembrei na hora, assim, que a Carol estava falando, eu lembrei disso também, que vocês, né, vocês começaram olhando os vizinhos, olha que coisa legal, não foi, Lorena? Foi. Os vizinhos, gente, proporcionando para eles alegria, né? Recreio, desfrute. E, assim, é uma delícia estar na companhia deles, sabe? É uma delícia, muito gostoso. Então, olha só, eles foram servindo aos pouquinhos, começaram assim e, de repente, ficou uma agência de viagem, né? Graças a Deus. É uma vida com propósito, né? E a bênção não tem como não vir, gente. Não tem como, porque ela já está nisso. Ela está onde você tem um propósito de vida, onde você sabe qual é a sua função, onde você tem consciência do que te chamam, né? E cara, tem gente que só tem você para ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia através de você, através da sua vida. Quantas pessoas, né, começaram realmente a ler a Bíblia porque começaram a conversar comigo, começaram a ver a minha vida, começaram a não sei quem. Eu não falo ninguém para ler a Bíblia, eu nem estou com ela aqui, nem nada. E, no entanto, eles querem saber desse Deus, né? Então, é isso, que a gente possa estar trazendo isso, esse perfume para a nossa vida. Ok? Querida, muito obrigada pela sua presença, muito bem-vinda. Bom final de semana a todos. É um excepcional. Um excelente início da próxima semana, que vocês possam ter experiências com ele, né? É verdade. E possam contar daquilo que a gente tem aprendido a viver. Exato. Esse reino que a gente foi chamado, foi Exato. convocado, né? Exato. E que nos chamam. É. Isso é maravilhoso. E que as pessoas têm nos chamado. Eu tenho sido visto por que tipo de pessoa? Isso é muito importante. Isso tem a ver com a autorresponsabilidade, né? Uhum. É muito legal. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.